De Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler do 25 até o 34. Hoje nós vamos dar uma quebrada na nossa sequência, tá? Sobre o Antigo Testamento, as histórias que o Senhor contou, para a gente refletir sobre esse texto. Depois, semana que vem, se Deus assim permitir, a gente retoma nosso pequeno resumo sobre a história de Davi, como Davi se tornou. Assim diz então a palavra do Senhor, Mateus 6, 25 a 34. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem em seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Nem é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos uma vez mais, Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra, que ela faça morada em nós, ó Deus, que ela possa dar frutos, ó Deus, de justiça, ó Pai, na nossa vida prática ao longo da semana, Pai, e que nós jamais nos esqueçamos, ó Deus, das lições que aprendemos de Ti mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus, nosso Mestre, que nós oramos. Amém. Não ande ansioso pelas coisas da terra. Qual o tamanho da importância que as suas necessidades possuem na sua vida? Qual o tamanho da importância que a sua vida material possui para você mesmo? Será que você tem alguma preocupação de estimação? Geralmente, aquilo que é mais importante é aquilo no qual nós gastamos a maior parte do tempo pensando, aquilo que geralmente norteia as nossas ações, aquilo que geralmente está, digamos que por trás das nossas intenções, daquilo que nós fazemos ou falamos. E aqui o Senhor Jesus ele está falando especialmente com pessoas que seriam aquelas que, além de usar um cinto, usariam um suspensório, porque não confia no cinto, e aí precisa do suspensório também, ou não confia no suspensório e aí precisa de cinto. É com essa pessoa que o Senhor Jesus está falando. Será que essa pessoa é você? Será que a sua confiança está naquilo que na verdade você não deveria depositar tanto esforço e tanta confiança e tanto crédito? O Senhor nos diz de maneira muito clara: não ande ansioso pelas coisas da terra. Esse é o nosso tema. E Ele nos dá essa proibição, que é o mandamento, e é muito claro, e Ele nos dá aquilo que nós devemos colocar no lugar. Ou seja, em vez de andar ansioso,
por conta do comer, do beber, do vestir, e essas três coisas, na verdade, elas simbolizam para nós aquilo que é a nossa subsistência, ou tudo aquilo que você pensa que é necessidade na sua vida, é importante. Ele sugere que você troque isso por basicamente duas coisas. A primeira é: confie na providência do seu Pai Celestial. E a segunda é: busque o antídoto para esta inquietação. Troque então essa sua ansiedade, sua preocupação pelas coisas da terra, por essas duas atitudes. Confie no teu Pai Celestial e busque o antídoto para essa inquietação. Vamos ver primeiro por que o Senhor nos fala isso, por que Ele nos sugere. Confie então na providência do seu Pai Celeste. Irmãos, primeiro ele fala que o Pai Celeste conhece as suas dificuldades. Está errado aqui, tá, gente? Perdão. Primeiro ele nos fala que a vida e o corpo são muito mais importantes do que as vestes e do que a comida. O Senhor Jesus, ele na verdade, ele está dando esse mandamento sendo uma continuidade, ou melhor, uma consequência do versículo 24, que é o versículo imediatamente anterior, no qual ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, percebe? Portanto, está ligando o que ele declarou, que é uma declaração, é uma constatação. Ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. E aí, quando você ouve uma palavra dessa, você não pensa em você pensa no Elon Musk, você pensa no Bernard Arnault, o dono da Louis Vuitton, você pensa nos homens mais ricos do mundo, no Jeff Bezos. Você pensa nessas pessoas. E de fato, grande parte desse capítulo 6, o Senhor está falando do perigo do amor às riquezas, e está falando especialmente a respeito daqueles que têm acesso a uma quantidade de riquezas na época. Ele fala, claro, pensando também naqueles que eram muito ricos na época em que ele está falando, como eram os saduceus, os sacerdotes do templo, como eram também alguns fariseus e escribas que alcançavam algum sucesso. Mas o problema é exatamente esse, da gente pensar que só as pessoas muito ricas, bilionárias, é que podem sofrer do mal de idolatrar as coisas materiais. Mas ele está tratando aqui com os seus discípulos, e os seus discípulos não são homens ricos. Seus discípulos são pessoas pobres, simples, mas que também podem cair na armadilha de acabar adorando, servindo quem não deveria. Embora de fato é com muito mais frequência que nós podemos ver pessoas com bastante recurso idolatrando o recurso que possui, colocando a sua confiança nisto, também quem não possui tanto, quem apenas está tentando matar um leão por dia para poder sobreviver, também pode cair no perigo de adorar dinheiro, de adorar coisas materiais, tudo aquilo que, digamos, a gente imagina que dinheiro pode nos proporcionar, em vez de adorar ao Deus vivo verdadeiro. De que forma? Na forma de ansiedade. Essa ansiedade, portanto, a gente tem que qualificá-la. É essa preocupação indevida que o Senhor está tratando, que a gente muitas vezes possui a respeito das nossas necessidades. É verdade que na época em que ele está falando, o homem e a mulher médios, comuns da Galileia, pessoas muito simples, elas na verdade elas precisavam de muito pouco para viver. Elas não tinham a quantidade de necessidades que nós temos hoje no mundo moderno. Elas não precisavam de celular, elas não precisavam de internet. Hoje a gente pensa, são itens essenciais. Elas precisavam basicamente de ter o que comer, ter o que beber diariamente e ter o que vestir.
várias peças de roupa para não repetir em um evento social. Era uma túnica, uma capa, uma sandália. Era isto. E era a respeito dessas preocupações, que eram preocupações legítimas. O Senhor aqui, em momento nenhum, vai negar a importância que essas coisas possuem, mas Ele vai dizer de maneira muito clara: vocês não devem andar ansiosos por elas. E olha que a vida, então, do Galileu, da Galileia, era muito dura. E ela vivia sempre nessa possibilidade de, por exemplo, não ter o que comer, porque bastava haver uma seca, uma péssima colheita. E agora, como é que vai ser feito? Então o Senhor, Ele dá a proibição, e anexo a essa proibição, Ele dá duas ilustrações vindas da própria criação. Mas antes dela, Ele faz essa declaração para nós: será que o Senhor que te deu a vida, o Senhor que te deu o corpo, Ele também não te daria aquilo que é necessário para sustentar essa vida e para proteger este corpo? É isso que Ele está perguntando no primeiro versículo. Ou seja, não é o corpo maior do que as vestes e a vida maior do que o comer e o beber, a comida e a bebida? Ou seja, não é mais importante? E além disso, a vida não é mais do que isso? Ou seja, você vive apenas para subsistir? Vivemos um mundo em que as pessoas estão carentes de sentido, de ter um sentido para viver. Elas precisam de um sentido para viver, de saber por que elas estão aqui. Esse sentido, irmãos, deve ser muito mais do que apenas subsistir, apenas comer e beber para poder estar vivo no dia seguinte, apenas estar protegido do frio com suas roupas. O Senhor está dizendo aqui: a vida é muito mais do que isso. E quem tem a sua vida resumida apenas a estas coisas terrenas, porque a essas coisas que eram básicas, mas eram muito para os galileus da época de Jesus, acrescente então as suas necessidades de hoje, aquilo que você pensa que é necessário hoje. E pense que viver por elas é muito pouco na ótica de Jesus, muito pouco. Viver apenas por aquilo que nós pensamos que é necessário para sobreviver, para estar vivo, para ter uma vida digna materialmente, é muito pouco. A nossa alma anseia muito mais do que isso. Por isso Ele nos diz: a vida e o corpo são mais importantes do que comida e roupa. A sua vida é muito mais do que as suas necessidades materiais. Não resuma ela a isso. Ele diz isso para aquele povo simples, que a gente pode pensar: meu Deus, mas se eles não têm, eles têm que matar o cachorro a grito, tem que matar um leão por dia para poder sobreviver. Como é que eles podem pensar em coisas mais elevadas? Sim, eles precisam, porque eles também precisam de Deus. Eles também têm uma fome e um buraco no seu peito do tamanho que só o Senhor pode preencher. A vida de cada ser humano, irmãos, é muito mais do que o alimento e a roupa. E aí ele fala em seguida, então, dando a sua primeira lição tirada da criação, quando ele fala: olhe para as aves do céu, ou para os pardais em algumas versões. Lucas nos diz assim: observai os corvos, né? Lucas dá o tipo de ave. Tanto faz, qualquer espécie, qualquer tipo de ave vai nos dar a mesmíssima lição. A lição de que elas não plantam, elas não colhem, elas não colocam em celeiros as sementes que elas devem comer. Na verdade, o Pai do céu as sustenta. O seu Pai as sustenta. O Criador delas, mas é o seu Pai. Olha que interessante
como o Senhor está colocando aqui as palavras. Porque numa primeira leitura você pode imaginar que ele está falando do pai das aves. Mas Deus não é pai das aves, ele é criador das aves. Ele é seu pai. Ele é pai daqueles que se dispuseram a caminhar com Jesus. Ele é pai daqueles que são discípulos de Jesus, que ele adota como filhos. E ele está dizendo, seu pai cuida delas. É claro que aqui não é uma palavra contra a diligência, você trabalhar responsavelmente, nem uma palavra a favor de você se tornar uma pessoa indolente que não trabalha. As aves, elas não esperavam cair a semente do céu, elas tinham que ir até a árvore, tinham que comer o fruto, tinham que fazer alguma coisa. Mas o fato é que elas não precisavam se preocupar se a árvore estaria lá ou não, se a semente estaria lá ou não, se o fruto estaria lá ou não. Elas não são povoadas dessa preocupação. É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Elas simplesmente vão, numa confiança instintiva, claro, sem consciência de que é Deus que faz. Mas esse tipo de confiança é que o Senhor quer que nós imitemos as aves. Você deve fazer as suas coisas, você deve trabalhar, você deve estudar, fazer aquilo que é a sua responsabilidade. Mas com essa certeza de que no final, quem coloca o pão na tua mesa, quem te dá a possibilidade de ter um carro, de poder escolher o que comer, de poder comprar roupa, é o Senhor quem dá. Ele que nos proporciona essas coisas, Ele nos permite acordar a cada manhã. Por isso que a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fosse isso, estaríamos perdidos. E essa é a grande ironia, ele está falando isso para os filhos de Deus, para que aprendam com as criaturas de Deus. Vocês não valem mais do que as aves? Em 1 João 3,1, por exemplo, diz assim: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele diz, então, se vocês são chamados filhos de Deus, vocês valem mais do que as aves dos céus. Então, se Deus cuida assim das suas criaturas, por que Ele não cuidaria de você? E aí vai a lição que os pássaros nos dão. A lição que os pássaros nos dão é a seguinte: a ansiedade, ela é inútil. Porque a última pergunta que o Senhor faz é a seguinte: acaso sua preocupação alguma vez na sua vida, ou você soube de alguém que por se preocupar muito viveu mais? Ou porque se preocupou muito cresceu mais? Que é isso quando ele fala que você não pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Ou em outras versões, um côvado, ou seja, um espaço de um tamanho, digamos assim. Se você vai aumentar a sua estatura, ou seja, se você vai aumentar a sua vida por conta da sua preocupação. Então ele nos mostra que a nossa preocupação, ela é completamente inútil. Ela não é efetiva em te fazer mais próspero, em te fazer mais feliz, em te dar paz. Muito pelo contrário. A tua preocupação indevida, ela na verdade te rouba a saúde. Olha o que o Provérbios diz, é muito interessante. Provérbios 12:25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então ele nos fala, é inútil você se preocupar. Não adianta. O curso da vida de vocês não vai mudar por conta disso. Não vai mudar para melhor. Pode mudar para pior. E aí então ele dá uma segunda lição vinda da criação, vinda da natureza. Essa segunda lição vem dos campos. Então ele sugere
aos seus discípulos que olhem os lírios dos campos, olhem as flores do campo. E aí ele faz essa comparação das flores, dos lírios em algumas versões, com Salomão. Aqui provavelmente ele está se referindo a uma flor chamada anêmona, que era muito comum na Galileia e que era vermelha e vistosa de um jeito que parecia as vestes de um rei. Então ele compara Salomão e diz: olha, Salomão, mesmo na sua glória, ou seja, no seu apogeu, no seu período mais esplendoroso, não se vestiu como elas. Não se compara a essas flores. Porém, essas mesmas flores, que têm uma beleza que excede a beleza real, a beleza dos reis, das rainhas, o maior luxo que os seres humanos podem desfrutar, essas flores, quando murchas, elas se tornam lenha para fazer pão. Elas se tornam combustível para assar barro, para assar cerâmica. Ou seja, elas são muito efêmeras, elas duram muito pouco. Mas mesmo assim, mesmo durando tão pouco, o Senhor as veste de dignidade. E aí ele pergunta: acaso o Senhor não cuidaria de vocês, homens de pequena fé, homens e mulheres de pequena fé? Esta é a lição então que os lírios do campo dão para a gente. A ansiedade, ela nos faz nos tornar incrédulos, ela nos faz incrédulos, ela gera incredulidade no nosso coração, porque ela deixa de crer na providência de Deus, deixa de confiar no cuidado providente, no fato de que, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, eu tenha a certeza de que na verdade as coisas só estarão lá, minha vida só sustentada porque Deus a sustenta. E começa a confiar nisso, nos meus esforços. Começa a confiar naquilo que eu amealho, no salário que eu consigo no final do mês, ou no lucro. Eu começo então a me tornar um crédulo para com Deus e um crédulo para com as riquezas. Olha que ironia. Nem precisa ser rico para ter esse tipo de confiança. Porque quando ele fala de homens de pequena fé no Deus vivo, no Pai Celeste, no seu Pai. É incredulidade, irmãos, nós andarmos ansiosos por essas coisas terrenas. Elas são importantes, o Senhor vai tratar disso logo em seguida. Mas de maneira alguma a sua vida deve ser consumida por isso. A palavra de Deus, por exemplo, nos dá várias ilustrações do cuidado de Deus para com o seu povo e de como várias vezes o Senhor teve que castigar o seu povo porque ele deixava de crer, porque ele caía na incredulidade por causa da sua preocupação excessiva. Se você ler o relato da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a partir de Êxodo, quando Moisés conta a história do povo no deserto, você vai perceber uma coisa: primeiro, o cuidado de Deus, porque o Senhor, Ele mesmo, providencia o alimento no deserto, que é o maná. E olha que interessante, o maná era diário. O maná era diário. Você não podia acumular. Ele mesmo também garantiu carne, levando revoadas de codornizes para o acampamento dos hebreus. E ele mesmo era a proteção, a roupa daquele acampamento. Porque quando eles andavam de dia, o Senhor era como uma nuvem sobre eles. Havia uma nuvem sobre eles, os protegendo do deserto, do calor causticante. E à noite, uma coluna de fogo os acompanhava.
Era a presença de Deus no meio deles, protegendo eles do calor de dia, aquecendo eles do frio à noite. O Senhor manifestava o seu cuidado, mas mesmo assim, várias vezes o povo de Israel caiu na incredulidade. Várias vezes essa incredulidade se manifestava como? Na preocupação. Olha, eu preferia estar no Egito, porque no Egito a gente tinha panela de carne. Eles começavam a se preocupar com coisas que, depois de tantas manifestações milagrosas a partir de Deus, desde lá do Egito, e inclusive durante a caminhada no deserto, eles não deveriam duvidar do cuidado de Deus diário. Não deveriam pensar que morreriam de sede, mas pensaram. E a incredulidade fez com que o Senhor os castigasse, para que eles aprendessem, fossem corrigidos, aprendessem a lição de que, olha, a sua ansiedade, a sua preocupação, ela só gera incredulidade. Irmãos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para andar ansioso pelas coisas terrenas e ter fé ao mesmo tempo. Nós precisamos nos livrar da nossa preocupação excessiva. Esses nomes aqui são do segundo ponto, gente. Por isso que eu não passei eles, tá? Que é esse aqui. Busque o remédio, o antídoto contra a inquietação. Que é a segunda atitude que você deve tomar para colocar no lugar da sua ansiedade. E qual é o remédio, então, do qual o Senhor fala? O primeiro remédio, na verdade, eu troquei, né? Está vendo? O primeiro remédio é esse. O Pai Celeste conhece as suas dificuldades. Quando Ele volta a fazer a reafirmar o seu mandamento proibitivo. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Ele retoma o ensino, retoma a proibição. E aí eles diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe que você precisa de todas elas. Você não deve imitar o estilo de vida do ímpio. E muitas vezes nós pensamos que imitar o estilo de vida daquele que não crê em Deus, daquele que não serve a Jesus, daquele que não anda nos caminhos de Deus, é apenas se abster de algumas coisas, digamos que mais evidentes, como não ser promíscuo, não andar bêbado, não usar drogas, não roubar, não fazer coisas contra a lei, mas também andar preocupado excessivamente é uma maneira, na verdade, pagã de andar. E este ensino do Senhor aqui, agora nos mostrando qual é a solução, qual é o antídoto, o que é que você deve tomar para reforçar a sua confiança no Pai Celeste e não andar ansioso. Ele retoma aqui a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso e o ensino dele a respeito de oração. Quando ele nos fala a respeito do fato de que os pagãos eles fazem vãs repetições, achando que por conta dessas repetições eles serão ouvidos, por conta dos ritos, eles confiavam nos ritos. E geralmente os pagãos, quando eles faziam orações, aqui o pagão que o Senhor está pensando é o pagão grego, que era o pagão mais popular daquela época. Mas basicamente a oração desse pagão era uma oração cheia de pedidos terrenos. Eles precisavam de uma boa colheita, de fertilidade, que houvesse chuva, que a viagem fosse boa e a mercadoria pudesse chegar ao seu destino. Orava basicamente por coisas assim. E esta era a oração do pagão. Não tinha mais nada além disso. Eles não oravam para que a vontade de Deus fosse feita, para que o reino de Deus viesse até nós. Não orava pedindo que o Senhor nos perdoasse, da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que têm tido dívida para conosco.
Eles não oravam pedindo para que Deus os livrasse de tentações. E será que também essa não é uma maneira moderna de se achegar a Deus? De como pelo menos eu costumo reparar, como pessoas em geral, na sociedade, costumam se referir a Deus basicamente nesses termos só, em termos de necessidade. Quando se está doente, está precisando de uma graça, quando está começando um projeto novo, e tem certeza que Deus estando do lado dele, as coisas darão certo. Quem disse que é necessariamente assim? Que o Senhor está do nosso lado é o mesmo que nós temos todos os nossos projetos e sonhos realizados, executados, sem nenhum problema. A palavra de Deus jamais garantiu isso. Essa é uma expectativa pagã. E o que é interessante é que o Senhor reconhece que essas coisas, as necessidades reais, elas são importantes. Então, o comer, o beber, o vestir, Ele sabe disso. Ele está dizendo, o Pai já conhece as suas dificuldades, conhece as suas necessidades. Ele sabe. O ensino sobre a oração do Senhor nos diz que antes que a nossa palavra venha à boca, o Senhor já sabe o que iremos pedir. Então nem é uma palavra contra você colocar em oração, você orar, pedir ao Senhor a respeito de coisas materiais. Você deve orar por tudo nessa vida. Mas ore com essa confiança de que Ele já sabe o que lhe é necessário. O que é que realmente você precisa. Por isso que os apóstolos Paulo e Pedro, eles reforçam este ensino. Em Filipenses 4,6, por exemplo, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, tudo porém seja conhecido, todas as suas necessidades, súplicas sejam conhecidas diante de Deus, por meio de orações. É interessante, oração, súplica e ação de graça. Ou seja, quando você ora por suas necessidades, por aquilo que você pensa que é necessário, você coloca diante de Deus, você já agradece ao Senhor, porque Ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que de fato é necessário para a tua vida. Então, o primeiro antídoto, a primeira dose é essa. O Pai Celeste conhece as suas necessidades, e isso é tudo. Você tem uma coisa que o ímpio não tem. O Pai Celeste conhece a sua necessidade. Ele conhece e Ele sabe que elas são importantes. O segundo é, busque o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o ponto alto, irmãos, deste ensino. Porque buscar o reino de Deus é algo que o Senhor já está ordenando aos seus discípulos desde o início do seu discurso do Sermão do Monte. Tá? Esse pedaço desse ensino aqui do Senhor Jesus que nós estamos expondo hoje, ele é parte do Sermão do Monte que começa lá nas Bem-aventuranças. E o Senhor já falou antes a respeito de tesouros e reino de Deus. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e o ladrão podem destruir, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem traça nem ladrão chega. Busquem o reino de Deus. E aqui mais uma vez ele está reforçando este mandamento positivo. Ou seja, troque a sua ansiedade, não ande ansioso pelas coisas da terra, para buscar o reino dos céus. Aí Ele nos dá um sentido para a vida que é mais do que comer, beber e vestir. Sua vida é mais do que o seu trabalho. Sua vida é mais do que as suas necessidades físicas. Você foi chamado para ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Você quer um cargo maior do que esse? Não tem. Você ser rei da Grã-Bretanha ou presidente dos Estados Unidos não tem o mesmo nível de grandeza do que você ser chamado sacerdote do Deus Altíssimo. O que em Cristo os discípulos de Jesus são, aqueles que são chamados filhos de Deus são.
E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é deste mundo, para começar. João 18:36. Ou seja, exatamente, ele não consiste em poder terreno, ele não consiste em poder econômico, em poder bélico, ele não consiste em poder político. É por isso que o Senhor Jesus não derruba Roma, não faz uma revolução em Israel naquele momento. Por quê? Porque o reino dele não é desse mundo. Ele não é mais um. Ele é o reino definitivo. E deste mundo, não é que não é deste planeta. O reino de Deus tem tudo a ver com o destino deste planeta. Tudo a ver. Porque o reino de Deus é a solução para o caos no qual nós colocamos a própria terra. Ele é a solução final. A solução final verdadeira. Mas ele não é deste sistema de coisas. Ele é espiritual. Ele também não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. Olha que interessante, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, nós estamos falando sobre comida e bebida. O reino de Deus é assim: novo céu, nova terra. Esse que é a primeira terra e o primeiro céu, esse sistema de coisas se passaram, e essa terra se fez nova, renovada. E o mar aqui é símbolo de caos, tá? Não pense no mar que o Senhor vai destruir o oceano. Deus criou os oceanos e eles são muito bons. Mar aqui é no sentido de caos, e o caos já não mais existe. Apocalipse 21. Isso é o reino de Deus, e é isso que você deve fazer: buscar este reino, viver neste reino hoje, como se ele já fosse uma realidade concreta e completa agora. É o que os teólogos chamam de já e ainda não. Ou seja, o reino de Deus já está entre nós, só que ele não está de fato de maneira completa, consumada. Ele está entre nós, mas de maneira implícita, latente. Por quê? Porque aqueles que foram chamados para serem cidadãos do reino de Deus já andam segundo a constituição desse reino, exercem a sua dupla cidadania. É por isso que um cristão, por exemplo, não pode ser nacionalista, irmãos. Não dá. O cristão não tem que ter muito apego, não, às coisas dessa terra, nem a tradições, nem a famílias. Tudo isso é muito bom, enquanto servir para os propósitos de buscar o reino de Deus. Percebe? A nossa lealdade final é ao rei deste reino. Então todo o resto tem que se adequar a isso. Ou seja, esse é o meu programa de vida: buscar o reino de Deus. E o resto tem que se adequar a isso. Meu trabalho, minhas relações familiares, minhas relações pessoais, todo o resto se adequa a isso. E por incrível que pareça, você, exatamente por ser um cidadão do reino de Deus e priorizá-lo, você vai ser melhor pai, melhor filho, melhor mãe, melhor amigo, melhor amiga, melhor trabalhador, pessoa que abençoa os outros, pessoa que as outras pessoas vão querer por perto, porque você vai priorizar buscar o reino de Deus e a sua justiça, seu conjunto ético de valores, que o Senhor Jesus mesmo estava ensinando aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, ele é o equivalente do Êxodo, que a gente viu no Êxodo 20, quando Moisés recebe as placas da lei. E aquelas placas da lei ele recebeu do mesmo mestre que agora está interpretando a lei, só que do jeito certo, não como os escribas faziam. Busque o reino de Deus, no lugar de ser consumido pela excessiva preocupação sobre o seu futuro da sua carreira profissional, sobre se você vai conseguir ou não terminar o financiamento de um apartamento ou quitar uma casa. Tenha, na verdade, como preocupação primária na sua vida o reino de Deus, e todas as outras coisas, olha que interessante o Senhor disse, lhes serão acrescentadas. Não caprichos, e a gente vai ver isso exatamente no último ponto. Não é questão de caprichos. O Senhor não vai
te encher de caprichos, daquilo que você pensa que precisa e na verdade não precisa. A gente não precisa necessariamente mudar de modelo de celular todo ano, sendo bem sincero. Provavelmente não. Somos induzidos a isso. Bem provável que nós tenhamos muito mais roupas do que precisamos. Basta você ver a quantidade de roupas que no seu guarda-roupa você talvez não use há muito tempo, ou calçados. Então, quando ele fala de coisas que serão acrescentadas, é aquilo que é essencial para que você busque o reino de Deus. Isso ele garante. E aqueles cristãos que passam necessidade, esses cristãos que passam necessidade estão precisando do apoio daqueles cristãos que buscam o reino de Deus. Porque desde o período em que o Senhor chamou o povo do êxodo do Egito, e falou para o povo que no meio deles não haveria necessitado algum, era porque o próprio povo iria praticar generosidade, iria fazer com que no meio deles ninguém passasse mal. Então, se você sabe de alguém que é discípulo de Jesus e passa necessidade, você pode ajudá-lo, ajuda. Na verdade, é para o povo de Deus ser generoso de tal maneira que, na verdade, a sua generosidade transborde. Ou seja, de maneira que, se entre o povo de Deus não há necessitados, então até os necessitados de fora do povo de Deus acabam sendo abençoados também. Mas o último versículo, ele é muito interessante, irmãos, porque ele fala a respeito exatamente disso, de que ele não está prometendo riquezas, nem glórias, nem uma grande prosperidade. Quando ele fala que, olha, cada dia tem sua dificuldade, então basta cada dia o seu mal. O maná vinha diariamente, ou seja, o povo tinha que aprender a colher o maná para aquele dia e esperar que no dia seguinte a providência de Deus ia fazer com que o maná caísse do céu novamente. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Cada dia já tem dificuldade demais. Lide com a dificuldade de hoje. Muitas vezes sua cabeça e a minha também, ela se povoa de perigos que jamais se concretizarão, mas que podem consumir a sua paz de agora. Pode consumir o momento que você pode ter de felicidade, de lazer, de prazer, com pessoas que você ama, porque você está excessivamente preocupado com coisas do futuro que talvez jamais aconteçam. Por isso que o Senhor te diz, basta então a cada dia o seu mal. É a última dose do antídoto para que você se livre dessa ansiedade indevida para com as coisas da terra. Concluindo, irmãos, é importante relembrar que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu filho e o entregou na cruz para morrer pelos seus pecados, o que é que ele não poderia fazer por você? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós somos ansiosos para com as coisas desta terra. Ó Deus, muitas vezes, a maior parte do tempo nós estamos consumidos, ó Deus, pela preocupação com boletos, com feira, com o que temos de vestir, com os nossos bens de consumo, com nossa carreira profissional. E por conta disso, Pai, muitas vezes nós acabamos distraídos, Pai, do nosso verdadeiro propósito, que é buscar, ó Deus, o Teu reino, a Tua justiça, para que o Teu reino seja manifesto, Pai, diante dos homens. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar da ansiedade, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, faça com que
a vida, Pai, de cada um dos meus irmãos aqui presente e a minha vida, ela seja, Senhor, uma manifestação explícita, Deus, diante das pessoas, de que o Teu reino é prioritário e de que a nossa confiança está inteiramente nas mãos do Senhor, de que nossa vida está completamente entregue nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. E enquanto o Senhor cuida de nós, nós vamos aqui, Senhor, servindo a Ti, ó Deus, e proclamando o Teu Evangelho com todas as forças e recursos, ó Deus, que estiverem à nossa disposição. Não por nós, ó Deus, mas pela Tua glória, Pai, porque o Senhor mesmo nos capacita. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Fazer a oração do Pai Nosso, todos juntos. Vamos colocar de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, só voltando ali na apresentação, só para dar alguns avisos. Primeiro, o nosso GP, Significado do Casamento, nossa reunião então vai ficar para o dia 2 de setembro, tá bom? Por conta de uma série de dificuldades que vai ter esse mês. No dia 9, nós vamos ter o bazar na Igreja Vida Abundante. Eles solicitaram nosso apoio. E hoje é o prazo que eu dei para o pessoal dar o nome para mim de quem poderá ser voluntário, tá?
Eu já falei com o seu Zé da gente sair lá do Bom Retiro com o pessoal, poder estar lá na igreja na Vila Prudente e poder ajudá-los. Além disso, eles estão precisando de doações de itens de higiene e limpeza, tá bom? Aí no caso, como já é daqui a 15 dias mais ou menos, daqui a 14 dias, a gente podia dar um prazo até domingo que vem, da gente trazer itens de higiene e limpeza para poder levar para o bazar, tá ok? Foi um pedido do missionário que cuida dessa igreja lá. Quanto ao nosso GP, só lembrando, dia 2 de setembro, então, próximo sábado, 5 horas lá em casa, tá bom? Para a gente retomar, acho que é o capítulo 5, e a gente deve terminar ainda este ano, se Deus quiser. Lembrando também do nosso acampamento, que ocorrerá de 23 a 25 de fevereiro, no ano que vem, se Deus quiser, no Porteira Branca. A gente já tem preletor e tema, tá? Pode colocar a imagem. Gente, são o cartazinho do acampamento. Nosso tema vai ser esse: conectados com Deus por uma vida de devoção. Gente, essa é a maior necessidade da gente, de ter uma vida de comunhão com Deus, de oração, de palavra, de meditação, de exercício espiritual, tá? E o nosso preletor vai ser o reverendo Marcos Melo, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a maior igreja presbiteriana do Brasil hoje, né? Eles têm um canal no YouTube, por exemplo, com mais de 1 milhão de inscritos. Eles têm uma TV que funciona 24 horas no YouTube. O Marcos Melo foi um dos idealizadores, ele é meu conterrâneo, foi do meu presbitério, inclusive, seminarista. Bem, e ele vai ser então nosso preletor, tá bom? Um último recado é que no dia 29 de outubro, nós vamos fazer uma iniciativa de todas as igrejas do presbitério coreano. A gente se reuniu no domingo passado para tentar alinhar algumas atividades em conjunto das igrejas, o que eu acho que é muito bom, muito saudável, né? A gente estreitar laços de comunhão com outros irmãos que são da mesma denominação. E saiu a ideia da gente fazer um louvorzão no dia 29 de outubro, vai ser na igreja Seul, tá? E maiores informações eu vou dando daqui até lá, mas é importante que a gente participe, tá bom? Eu creio que todo mundo aqui deve conhecer o pessoal de lá e das outras igrejas, enfim. A ideia é ser um congraçamento mesmo, né? Estar junto, tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenha uma boa semana.